Você sabia que o Ceará registra um caso de acidente vascular cerebral a cada meia hora? É uma morte a cada 2 horas. São 1.500 atendimentos de AVC agudo por ano no Hospital Geral de Fortaleza. O AVC mata mais do que câncer de mama, próstata e infarto. A boa notícia é que é completamente prevenível e os tratamentos estão cada dia mais modernos. Doutor, o que eu devo fazer se eu estiver tendo um AVC? Doutor Montalverne, como tratar o AVC? Doutor, quais as sequelas do AVC? Dr. Francisco Montalverne, neurologista especialista em AVC. Um AVC a cada 30 minutos no Ceará? Realmente, assim, o principal ponto que devemos focar para iniciar uma solução é entender o problema. Nós temos hoje no Ceará um AVC a cada 30 minutos e um óbito a cada 2 horas. Baseado nesse estudo, nessa avaliação, o time do HGF conseguiu estruturar em Fortaleza um hospital de referência mundial no atendimento de doença neurovascular, que é publicamente conhecido como acidente vascular cerebral, o vulgo AVC. Existem 2 tipos de AVC. O isquêmico, que é responsável de 85% dos casos, em que existe um coágulo que entope o vaso, falta sangue no cérebro, o cérebro morre a uma velocidade de 2 milhões de neurônios por minuto. É uma trombose. Que é conhecido como trombose. O segundo tipo, 15% dos casos, o derrame, chamado de acidente vascular cerebral hemorrágico, em que existe um extravasamento de sangue. Que é o menos comum. Ele é menos frequente, mais grave do que o isquêmico de uma maneira geral. Doutor, quais são os sinais de alerta? Uma pergunta extremamente relevante. Cada minuto que se passa, nós perdemos cérebro viável. A cada minuto, nós aumentamos o risco de ficar uma semana inválido se o tratamento não for feito precocemente. Então, para tratar precocemente, a pessoa deve saber o que é um acidente vascular cerebral. Então, existem 3 critérios para isso. Primeira coisa, você estende os braços e o lado mais fraco vai ficar pendendo, vai cair. Segundo, você pede para a pessoa sorrir. A pessoa que tem um acidente vascular cerebral, um lado não vai mexer, ela faria isso. E pede para ela falar uma música, cantar uma música, falar uma frase, e ela não vai conseguir articular bem as palavras. A presença desses 3 sinais assegura 97% de risco da pessoa estar tendo um AVC. Com dormência no corpo ou não? Geralmente, a maioria dos casos tem uma fraqueza de um lado, ou seja, perde o movimento parcialmente ou total em um lado do corpo. A dormência pode acompanhar, mas não é um sintoma tão característico. Doutor, vamos para as ruas. As pessoas têm perguntas a fazer sobre o AVC. Pode ser? Claro. Vamos lá. Você pergunta, doutor Francisco Montalverne responde. Doutor, o que eu devo fazer se eu estiver tendo um AVC? Isso é uma excelente pergunta. Tão logo a pessoa identifique que ela está tendo um AVC ou um familiar está tendo um AVC, ela deve ir o mais rápido possível em um centro que dispõe de um neurologista. Se for sistema público, o Hospital Geral de Fortaleza. Aí, se for sistema privado, existe uma série de hospitais que disponibilizam esse atendimento. Como o senhor falou, o tempo é primordial. O tempo é cérebro. Cada minuto perdido, perde-se cérebro. Vamos para mais uma pergunta de rua. Doutor Montalverne, como tratar o AVC? O tratamento para o acidente vascular cerebral vai depender do subtipo. Vamos focar na maioria dos casos, que são os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, que é a trombose, que é 80% dos casos. Então, se o paciente ele tiver um atendimento até 4 horas e 30, ele pode receber uma medicação na veia, chamada trombolítico, que dissolve o coágulo. Quando você usa essa medicação, você aumenta a probabilidade do paciente ter uma vida independente. E se passar disso? Após 4 horas e 30, você não pode fazer mais o uso dessa medicação. Mas existe um tratamento que foi validado
nos grandes centros, na Europa, nos Estados Unidos e já validado também no Brasil, que é a trombectomia mecânica. O que é isso? Você retira o coágulo, você faz um procedimento sob sedação, você punciona a virilha do paciente, sobe um pequeno catéter, esse catéter localiza onde está o coágulo e você puxa esse coágulo como se fosse um saca-rolha. Vamos para mais uma pergunta de rua. Aproveite e fique bem informado sobre o acidente vascular cerebral. Doutor, quais as sequelas do AVC? As sequelas dependerão do tipo de apresentação do acidente vascular cerebral inicialmente. Dependendo da espessura da artéria que for acometida, você vai ter mais ou menos cérebro sofrendo. Quanto maior a artéria entupida, mais cérebro sofrendo. Nesses casos, geralmente, se não for possível fazer o tratamento, as sequelas são graves. Você tem uma taxa de mortalidade entre 30% a 50%, e a maioria dos pacientes, em torno de 75%, passam a ter uma vida sequelada com dependência para os cuidados mínimos do cotidiano. Prevenção, doutor. Como se prevenir? Tem como prevenir o AVC? Isso é o ponto principal quando você discute acidente vascular cerebral. Hoje a gente está tratando um problema que foi acumulado ao longo de anos de vida. A gente tem, então, como política pública, trabalhar o hoje, que são os AVCs que estão acontecendo, e trabalhar o futuro para que as pessoas tenham menos AVC. E como fazer isso? Então, existem alguns fatores de risco que devem ser controlados e devem ser pesquisados quando de uma visita médica. Os principais são o diabetes, a pressão alta, o tabagismo, a bebida alcoólica, sedentarismo, ausência de atividade física, doença cardíaca, colesterol elevado, sobrepeso e gordura abdominal acumulada. Esse conjunto retrata o paciente que tipicamente nos anos seguintes terá uma doença cardíaca ou um acidente vascular cerebral. Muito bem, dado o recado e super entendido. Fiquei muito bem informada sobre esse assunto que tem amedrontado tantas pessoas, né, doutor? Quando se fala aí dessas 3 letrinhas, dá aquele temor. Muito obrigada pela entrevista aqui no Check-up. Muito bem, fomos muito bem informados e até a próxima. Muito obrigado. Então, gostaria que guardassem, além das 3 letrinhas do AVC, haja rápido e previna-se.